cheia de títulos blasfemos. Os títulos blasfemos é tudo aquilo que é contra Deus, né? Que nega o Criador. São títulos de blasfêmia. Então, hoje nós temos muitos títulos de blasfêmia. Por exemplo, quando eles dizem aí que o nome do reino que a gente vive é o planeta Terra, que não é um planeta, na verdade é um reino, né? É Terra o nome, mas o que é Terra? Terra é Gaia, é a mãe Terra, deusa da fertilidade. Olha, isso é blasfêmia, isso é idolatria, é blasfêmia, tá negando o Criador. Eles dizem que não, é isso aí, não, a gente veio do Big Bang, né? Do Big Bang, não existe, no caso para ele, Deus não fez o mundo em 7 dias, foi o Big Bang, que o nada explodiu, sabe-se lá como, quem colocou aquele átomo lá, e que a probabilidade matemática de aquilo explodir sozinha é impossível, mas eles chamam de ciência, que na verdade eles copiaram do Brahma, né? Que é a expansão, e do Shiva, que é o deus da destruição e generação, do panteão hindu, que eles copiaram, né? Isso é blasfêmia. Eles dizem que Deus não fez o homem no 6º dia, e mais semelhança dele, não, não. Eles dizem que foi o darwinismo, que foi o macaco. A ameba virou macaco, né? Gente, tudo isso as pessoas não percebem. Não tem como você desassociar a religião de nada, porque eles só trabalham com a religião. Tá? Então o Big Bang é o Brahma, é hinduísmo, mitologia hindu. Então, quando eles dizem lá o evolucionismo de Darwin, que o peixe vivia nas águas, aí um belo dia o peixe resolveu dar uma voltinha na Terra, né? E ele criou pata, com 1 milhão de anos foi criando pata e virou réptil. Aí um belo dia o réptil achou que ia voar e começou a criar pena e virou a ave. Aí depois virou até virar macaco e virou homem. Isso não está negando Deus, está negando o Criador que criou um homem sem mais semelhança. Isso é blasfêmia. E eles são tão idólatras que essa história de que o peixe saiu da água para dar uma voltinha e virou réptil e depois virou macaco, virou homem, isso é o culto. Isso na verdade é mitologia, é o culto ao deus peixe Dagon. Dagon, que é de onde vem o mito da sereia, inclusive até de Iemanjá. Dagon, que era o deus dos filisteus, o deus peixe, que inclusive o chapéu do Papa que ele usa, aquele chapéu esquisito que parece ter uma boca, né, estranha, né? Aquele chapéu estranho que ele usa, parece o que é a boca de um peixe, porque aquilo ali é o culto ao deus peixe Dagon, que eles também incorporaram no cristianismo católico naquela época. Então vejam o panteão que eles criaram, tá? Infernal, e chamam de cristianismo, né? É ridículo, mas enfim. Então são muitos os títulos de blasfêmia. Cada planeta que eles acham, eles dão o nome de um deus. Marte, deus da guerra. É Urano, que é Netuno, que é o Poseidon, né? Não sei, que é Netuno, que é Vênus, que é não sei o quê, que e no meio da coisa toda tem um sol invencível, né? Heliocêntrico, que é mais uma grande mentira. Isso é um panteão de deuses, né? A cosmologia deles é um panteão de deuses. Tudo blasfêmia. Okay? Então, tudo aquilo que nega o Criador são blasfêmias. Outra coisa que eles vão colocar aí na política mundial: ideologia de gênero. Ideologia de gênero, estou colocando. Casamento gay, tudo isso é blasfêmia. Daqui a pouco vão descriminalizar a pedofilia e por aí vai. Tá? Tudo isso é blasfêmia. Tá? Por quê? Porque vai contra o Criador. O Criador fez um homem, macho e a fêmea. Ponto. É assim que tem que ser. Então eles dizem que não tem mais isso, é blasfêmia. Então, tudo isso são coisas bem atuais, né? Veja bem, a besta, estou ainda no verso 3, a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Tá? Então, as cabeças é o que a gente chama, é o componente político da besta. Tá? Então, veja bem, nessa cena, a gente tem as 7 cabeças, são o componente político da besta, que possivelmente são as 7 cabeças, são 7 montes, tá? Que no caso seriam 7 ajuntamentos de pessoas. Então, possivelmente as 7 cabeças são 7 blocos mundiais que a gente vai ter, sendo a União Europeia o primeiro destes blocos. Tá? Agora eles estão tentando fazer o Mercosul na América Latina, né? E a União Norte-Americana, lá na parte da América do Norte.
ok? Isso é uma hipótese, tá? Então a União Europeia já seria o primeiro desses montes. E os 10 chifres, o chifre indica sempre poderio militar, tá? Então, esses 10 chifres é o componente militar da besta. Que eles sonham com um exército mundial, tá? Com leis mundiais, tá? Uma corte mundial e um exército mundial. Então, possivelmente, esses 10 chifres são as 10 maiores grandes potências militares que vão se unir para poder assegurar aí o surgimento do governo único mundial, ok? Para assegurar também a questão da religião única mundial. Então vejam, 7 cabeças, besta política, 10 chifres, besta militar. A grande prostituta que está sentada sobre a besta é o componente religioso, besta religião. Então entenda, você tem uma religião de caráter mundial, que é o que eles estão bolando agora, um grande ecumenismo mundial. Você vai ter um exército mundial, tá? Na verdade, esse exército mundial já está bem encaminhado, que é o próprio exército da ONU, né? Quando o Brasil vai lá fazer missão de paz lá no Haiti, vai servir da ONU, porque a ONU mandou, ok? E a besta política, que é o que a própria ONU vai se transformar. ONU, você tem o Conselho de Relações Exteriores, você tem o Pacto Trilateral, você tem os Bilderberg, Clube de Roma e várias outras engrenagens desse governo mundial que já está bem avançado, ok? E o componente econômico, talvez você me pergunte, o componente econômico é a segunda besta, chamada de falso profeta. A gente já tem um Banco Mundial, FMI, tudo isso, já estamos caminhando para uma moeda digital, né? Então tudo isso já está encaminhado, mas aí a besta econômica é a segunda parte do Apocalipse 13, você acessa aí na playlist, ok? Então é isso que significa, tá? A prostituta é a religião, tá? Mundial assentada sobre a besta, que tem 7 cabeças, né? Possivelmente 7 blocos, e 10 chifres, que é o exército de caráter mundial deles, ok? Deixa eu ver aqui mais algum ponto em relação ao Apocalipse. Porque no Apocalipse capítulo 13, verso 1, é a mesma besta do Apocalipse capítulo 13, verso 1, é a mesma besta, tá? Diz assim, ó, Apocalipse 13, verso 1, e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia, ok? Já aqui, no capítulo 17, está dizendo que ela está cheia de títulos de blasfêmia. Tá? Já aqui no capítulo 13, verso 1, diz que sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Pode ser que o nome do governo mundial seja um nome nesse sentido, um nome blasfemo que negue o Criador, como é o próprio nome Terra, né? Deusa da fertilidade. Né? Então é isso. Mas isso já está explicado lá no Apocalipse capítulo 13. É a mesma besta do Apocalipse capítulo 13. Eu gosto de dar uma olhada também lá no Jeremias capítulo 50, para a gente tentar entender a questão do deserto, porque no 17 verso 1 diz que a besta está sentada sobre muitas águas. Agora no verso 3 ele diz que me levou em espírito até o deserto. Deserto, mas que deserto é esse? O único lugar aqui do Apocalipse que eu estou lembrado que fala de um deserto é no Apocalipse capítulo 11 ou 12, perdão, Apocalipse capítulo 12. O que aconteceu no Apocalipse capítulo 12? Verso 14. Mas a mulher, no caso essa mulher aqui é igreja, tá? Igreja, recebeu as 2 asas da grande águia e voou para o deserto, para um lugar longe da serpente. Aí a mulher é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Ela é alimentada por 3 tempos e meio no deserto. Essa profecia já se cumpriu, né? Porque 1 tempo, tempos, meio tempo, 3 tempos e meio, 3 anos e meio, que é igual a 42 meses, que é igual a 1260 dias proféticos, que devem ser transformados em literais. Então, 1260 dias proféticos equivale a 1260 anos literais. E essa profecia já se cumpriu, que foi do ano 538, tá? Quando os arianos foram expulsos de Roma. Aí o Papa emergiu como a autoridade política e eclesiástica do mundo, tá?
inclusive com o apoio de exército, como o exército de Justiniano, no Império Bizantino, de Clóvis dos Francos e etc. e tal. Tá? E foi até o ano 1798, quando o general Berthier de Napoleão, lá no início da Revolução Francesa, foi e derrubou o Papa Pio, jogou ele na prisão, acabando com o poder temporal do Papa. 1260 anos. Durante esses 1260 anos, né, quem era a maior religião, né, de caráter mundial? Quem era a maior religião do mundo? Que abarcava várias nações, era o catolicismo. E quem era o maior líder dessa religião? Que era um líder religioso e político também. Era o próprio Papa. Okay? E quem é essa mulher que fugiu para o deserto? A igreja, mas não existia igreja evangélica naquela época. Igreja protestante começou a surgir no século XVI, 1500 e pouco, com o Lutero. No caso, os caras mesmo que foram perseguidos, que foram, entre aspas, para o deserto espiritual, né, protegido pelas asas da grande águia, foram os nazarenos, cara. Os caras mesmo, nazarenos da época, e a igreja primitiva, que não aderiu à religião do Império Romano, como os macedônios e vários outros caras que se mantiveram fiéis, não se prostituíram com os reis da terra, como fez o catolicismo, entendeu? Então, é esse deserto. Então, quando ele fala aqui no Apocalipse 17, verso 3, de deserto, eu volto aqui no Apocalipse capítulo 12. Então, eu lembro desse período, que foi o que? A Idade Média. A Idade Média. Esse período. Tá? Então, na Idade Média, a grande religião que se destacou foi o catolicismo. O grande líder da coisa era o Papa. Ok? Então, quando ele diz que vai aqui no verso 13 ao deserto, e que no deserto ele viu essa prostituta, essa mulher sentada sobre a besta, eu remonto a esse período histórico, né? Quem era? Que a besta ela tem duas fases, a gente vai ver. A fase histórica já passou. Então ela recebeu uma ferida mortal em 1798. E agora vai retornar. Tá? Então, só que, veja bem, eu não estou criticando, você está criticando a igreja católica, não estou criticando as pessoas que são católicas. As pessoas são a igreja, ponto. Eu estou criticando a aristocracia romana que se uniu, uma alta cúpula que se reuniu para poder tomar rédeas do poder e se prostituíram com reis da terra para poder criar uma estrutura de poder que durou mais de 1000 anos. É isso que eu estou criticando em verdade. Então, esse período da Idade Média, você tinha uma religião prostituta, que foi o catolicismo, eles se prostituíram. Você tinha um império, uma besta, né, política, que era o quê? Foi o Império Romano, né, que se tornou sagrado Império Romano. E você tinha lá os chifres, né, que eram os poderes militares, os exércitos da besta naquela época. E um desses era o Clóvis dos Francos. Na verdade, eu já vou passar o nome desses 10 chifres, a fase histórica e a fase que vai voltar, que ainda vai se cumprir. Ok? Então, por isso que vai ao deserto. Porque essa estrutura de poder surgiu nessa época, na Idade Média. E ela vai voltar. Não estou dizendo que será que o Papa vai voltar a ser o Bambambam igual era antes? Eu acho pouco provável. Mas o Papa hoje está trabalhando junto com outros líderes religiosos para criar uma religião mundial, uma prostituta de nível mundial, mas não vai ser exatamente o catolicismo lá atrás. Vai ser o mesmo espírito, a mesma forma, essência, mas uma religião, um grande ecumenismo mundial. Okay? Mais uma vez, igual Constantino fez lá. Tá? O termo Igreja Católica significa Igreja Universal do Império Romano. Eles abarcaram várias religiões para criar uma só, que eles chamaram de Igreja Católica. Agora vai ser a mesma coisa, só que eles vão dar um outro nome. Okay? Aí vai entrar islamismo, vai entrar tudo nessa brincadeira. Okay? Então é por isso, eu me remontei a esse período histórico da Idade Média, que é a mesma estrutura. A besta que era lá, que vai voltar agora. Por isso que ele foi ao deserto. Ok? Eu aposto as minhas fichas nisso. Tá? E, continuando aqui, vamos lá, verso 4. A mulher usava vestido de cor púrpura e escarlate, quer dizer, roxo e vermelho. A mulher usava vestido de cor púrpura e escarlate. Estava toda enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas.
tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, que são as impurezas de sua prostituição. Então, quando ele diz aqui, ó, a mulher estava vestida de cor escarlate e púrpura, estava toda enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Ou seja, essa prostituta é muito rica. Essa religião mundial é muito rica. E como que ela conseguiu todas essas ouro, pedras preciosas e pérolas? Ela conseguiu se prostituindo. Se prostituindo, sendo infiel ao Criador. Tá? É o que eu falei hoje. O que eles fazem hoje dentro de igreja protestante com a questão do dízimo? Tá? Eles deturpam tudo, não passam a terça parte para o órfão, para a viúva, para o pobre. Tá? E eles falam que eles fazem é roubar o povo. Eles roubam o povo mesmo. Essa é a grande realidade. Negócio de fogueira santa, lenço ungido para cá. São prostitutos. Tá? Para ganhar dinheiro, pastor que tem fazenda, bispo bilionário, dono de hospital, dono de tudo, cara milionário, acumulando riqueza na terra, ou que tem fazenda, né? Na verdade a fazenda é da igreja, ele só é o arrendatário da fazenda, né? Malandro, né? E por aí vai, né? E que se mistura com a política, aí fica famoso, o pastor fica famoso e vai para a política. Para quê? Para ganhar mais dinheiro, né? Às custas do trouxa. E como fez também lá no passado a própria Igreja Católica, né? Na verdade, o que aconteceu foi uma aristocracia romana que viu o Império cair na mão dos bárbaros, né? Por conta das invasões bárbaras. Aí, não, agora vamos ser da Igreja agora, já que a gente não é mais a aristocracia romana, vamos entrar para a Igreja. E aí se uniu os imperadores, né? Se venderam corrupto, né? Vários dos corruptos, né? Como Eusébio, aquela turma toda se prostituiu, se corrompeu, né? E por aí vai, aí ficou uma religião muito rica, se uniu ao Império Romano e ficou a religião mais rica de toda, né? Então, cara, e comercializou a indulgência, né? Quem não se lembra do comércio de indulgência na Idade Média, né? Comercializar a indulgência, né? Que é o mesmo que estão fazendo hoje aí dentro das igrejas protestantes, né? Comercializando indulgência pra caramba. E qualquer coisinha tem que passar um envelope, porque se você não der o dinheiro, Deus não vai te abençoar, né? Isso é um comércio de indulgência moderno. Então, essa grande prostituta, ela lucra, porque a religião é causa de lucro para eles, ok? Então, por isso que ela está cheia de pedra preciosa. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações, que são as impurezas da sua prostituição. Tá? Esse cálice de ouro cheio de abominações é tudo que eu falei. Todas as abominações, né, que pode ser o vinho da prostituição dela que ela dá de beber para as pessoas ficam bêbadas. As pessoas não conhecem a verdade. As pessoas vão atrás do espiritismo, vão atrás da reencarnação, né? Vão no terreiro, vão para tudo que é lugar, mas só não fazem o que tem que fazer, né? Que é o que está de acordo aqui com a Bíblia. A pessoa não conhece a verdadeira adoração. Tinha um cálice de ouro cheio de abominações, que são as impurezas da sua prostituição. Então, essa prostituição, como eu já disse, é idolatria e é infidelidade aos mandamentos de Deus, ok? É isso que significa. E outro detalhe interessante aqui no verso 4 é que a mulher, ela está vestida de escarlate e púrpura e ela tem pedras preciosas. Aí, se a gente for nas vestes de Arão, né, do sacerdote Arão, a gente vê que tem algumas coisas que também tinha na veste de Arão, porque as vestes de Arão, ela era escarlate, vermelho, púrpura, que é o roxo, e azul, né? E azul. Então o azul, aqui a prostituta não tem um azul, ela não está vestida de azul também. Porque o azul simboliza os mandamentos, tá? Os mandamentos do Criador. Então vou dar só uma olhadinha aqui na Jeremias 51, 7 e 13. Jeremias 51, 7. 51, 7 diz assim, ó: Babilônia era um copo de ouro na mão de Iarua, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, e por isso
as nações enlouqueceram. No caso aqui, Jeremias estava falando da Babilônia de Nabucodonosor, que a Babilônia era um cálice de ouro que o Eterno dava, castigava as nações. Por isso que as nações ficavam bêbadas no sentido de enlouquecido, né? Porque a Babilônia conquistou várias nações, ok? E no verso 13 diz assim, ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza, tá? Ó tu que habitas sobre muitas águas, no caso a Babilônia conquistou muitos povos, né? Rica de tesouros, e era um império extremamente rico, né? Extremamente rico. Chegou o teu fim à medida da tua avareza, porque apesar de ser extremamente rico e poderoso, a Babilônia, essa Babilônia não é a Babilônia da Torre de Babel, tá? Essa é a nova Babilônia, de Nabucodonosor. Essa Babilônia seguia uma religião de extremamente idolatria, muita devassidão e imoralidade. Então era um império muito rico, mas também era extremamente imoral e idolátrico. Por isso que o Jeremias... Então o Eterno permitiu ele se levantar por conta de seus propósitos, que usou a Babilônia para castigar várias nações. Mas depois chegou o momento também dele castigar a Babilônia. E para isso ele usou a Pérsia. Ok? Então eu só estou utilizando aqui para mostrar para você a linguagem figurada do vinho, né? Que é uma coisa toda figurada. Vou também agora no Ezequiel, capítulo 23. Ezequiel 23, verso 31 a 35, só para a gente entender melhor o conceito de prostituição, né, espiritual. 31 até 35, diz assim, ó: no caminho da tua irmã andaste, por isso entreguei o seu copo na tua mão. No caso aqui ele está falando de Israel e de Judá, né, que já estava dividido dois reinos, se prostituíram, abandonaram a Torá do Criador, abandonaram a lei e os profetas para seguir os costumes das nações, ok? Assim diz o Senhor Yahweh: beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e de escárnio, ele leva muito. De embriaguez e de dor te encherás o copo de tua irmã Samaria, no caso aqui Israel, e o copo de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus peitos arrancarás, porque eu o anunciei, diz o Senhor Yahweh. Portanto, assim diz o Senhor Yahweh: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás de tuas costas, também carregarás com a malignidade e as tuas devassidões. Então aqui, nessa profecia, Ezequiel está mostrando que Israel e Judá se prostituíram. Infidelidade em relação ao Criador, em relação a Yahweh. Abandonaram a lei, abandonaram a Torá e foram seguir idolatria, imoralidade, homicídio, roubo e tudo mais. Se tornaram nações devassas, prostitutas, infiel ao Criador. Ok? Então, entendam esse o conceito de embriaguez, o conceito de vinho, o conceito de prostituição espiritual que ele está querendo dizer. Então, quando você vai contra os mandamentos, você vai seguir nesse caminho. Exatamente. Voltando aqui à questão, a prostituta. Então, essa prostituta, ela é um império mundial de falsa religião. Tá? Mas, no período aí que eu citei especialmente, da Idade Média, período de 1260 anos, foi o período da besta primeira fase. A fase histórica já foi. E agora está se preparando para retornar. Okay? Então as coisas vão de mal a pior. Então eles vão fazer uma religião mundial, ecumênica, mundial. Tá? Esse é o objetivo deles. Que é quando essa grande prostituta vai voltar mesmo assentado sobre a besta, que é o governo de caráter mundial, tá? Político e militar. São as cabeças e os chifres. Voltando aqui, eu preciso dar uma olhadinha na questão das vestes de Arão. Eu vou em Êxodo, capítulo 39, ou senão vou em Números 15, 38 a 41. Mas primeiro eu vou em Êxodos, capítulo 39, para a gente entender um pouco dessas vestes de Arão. Deixa eu me ver aqui. Êxodo 39. Fizeram também os vestidos do ministério para ministrar no santuário, de azul, de púrpura e de carmesim.
Carmesim é um vermelho meio azulado, um vermelho um pouco diferente, tá? Que seria aqui púrpura, meio que um roxo, né? E escarlate e azul, tá? Foi vestido de santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés, tá? E no caso, aqui ó, e assim fez o éfode de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido. Então, meus amigos, veja que o vestido de Arão ele era azul, vermelho e roxo, tá? Já a prostituta aqui, né, que é uma falsa religião, inclusive a prostituta tem uma boa dose de cristianismo nela, como eu falei na Idade Média do catolicismo. Agora no ecumenismo mundial, você acha que não vai ter cristianismo no ecumenismo mundial? Lógico que vai ter. Tá? Então também se apresenta como algo assim bíblico, vamos dizer. É bíblico. Vamos dizer que é bíblico essa religião. Né? Mas não é bíblico. Por quê? Porque falta o azul. Ela não está vestida de azul. E o que significa azul? Azul significa os mandamentos. Mandamento, preceito, estatutos. Tá? Da Torá do Eterno. Que eu já vou ver daí a pouco. Ok? Então, falta o azul. Ela não está vestida de azul, mas Arão vestia de azul também. Só que o Arão, ele tinha pedras preciosas também no vestido dele. As 12 pedras. Tinha o Urim e o Tumim. As 12 pedras simbolizavam as 12 casas de Israel. E por aí mais. Tinha lâmina de ouro. Então, Arão também era ornamentado com várias pedras preciosas. Ok? Também era, mas falta o azul. Né? Não tem um azul aqui no vestido da prostituta. E a gente vai entender porque que ela não tem azul. Se a gente for aqui no livro de Números, capítulo 15, versos 38 a 41, a gente vai entender o que significa o azul. Números 15, 38 a 41 diz assim, ó, falou mais Iarro a Moisés, dizendo, fala os filhos de Israel, diz-lhes que nas bordas dos seus vestidos façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão de azul. Tá? Essas franjas são o famoso tzi-tzi, ok? Que no caso eles têm que usar na borda da roupa até hoje, ok? Verso 39, e nas franjas vos estará para que o vejas e vos lembreis de todos os mandamentos de Iarro e os façais, e não seguis após vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, santos sejais a vosso Deus. Eu sou Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus, eu sou Iarro a vosso Deus. Então, aqui está claro, eles tinham que pôr a franja na borda da roupa, tá? Em um cordão azul, por quê? Para que eles se lembrassem de todos os momentos do mandamento do Eterno, do mandamento da Torá, ok? Para andar em santidade de acordo com os mandamentos, tá? Para não andar em devassidão, adulterando. Então entenda o conceito, tá? Então a prostituta ela não está vestida de azul, por quê? O azul simboliza os mandamentos, andar em santidade, tá? Então, como ela não está vestida de azul, ela não segue os mandamentos. Então, ela anda em devassidão, adulterando. Então, reforce isso daqui. O que é o pecado? Tudo aquilo que transgride a Torá do Eterno é pecado, ok? Tá? A gente precisa entender isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se a gente já pode pular para o verso 5. A gente pode sim pular para o verso 5. Diz assim, na frente da mulher estava escrito um nome misterioso, ou um nome de mistério. Na frente da mulher, tem algumas traduções que vai estar na fronte, na testa da mulher, vai estar escrito um nome. Deixa eu ver aqui, ó. Na sua testa estava escrito um nome. Isso está na tradução evangélica que eu tenho aqui. Na tradução católica, diz assim, ó, na frente da mulher estava escrito um nome misterioso. Tá? Babilônia, a Grande, a mãe das prostituições e abominações da terra. Na testa da mulher estava escrito um nome misterioso. Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra.